Glória. Graças a Deus de Cristo para a igreja. Amém. Da família Tatiana, a família de você hoje. É porque eu tenho um vício, quando eu fico nervosa, mas Jesus é bom, eu fico muito feliz. A Bia Tatiana está com Lisa, Deus ele honra, e um detalhe, Deus tem honrado a vida dela. Quero deixar aqui o Evangelho de Lucas, para a palavra do conselho de Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 16, até o 20. Glória. Amém? Mas os olhos deles estavam como os que fecharam, para que não conhecesse. E ele disse: que palavras são essas? Que caminho trocais entre vós? E por que está triste? E respondeu cujo nome é Cleópatra, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizia respeito de Jesus de Nazaré, que foi varão, profeta e poderoso em obras, em palavra, diante de Deus, de todo o povo. E como os príncipes, sacerdotes, nossos príncipes, entregaram, considerando de morte e crucificaram. E nossa esperança, que foste ele, que Israel, mas agora sofre tudo isso, e hoje, terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. De verdade, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhamos, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo, e voltando dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres havia dito, porém ele não viu. E ele disse: Nércio, encarga-vos coração para que tudo que porventura disseste, porventura não convideis a Cristo, padeceis essas coisas para a sua glória. E começou por Moisés e por todos os profetas, e purificaram os que eles diziam, e acharam em todas as escrituras, e chegando à aldeia para onde iam, eles com ele ia para mais longe, e eles constrangiram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde. E decidiu, ele disse, entrou para ficar com eles. E quando que aconteceu? Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e deu. E abriu então os olhos e começaram a despedaçar. E disse uns para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as escrituras. Amém? Eles podem sentar? Amém. O tempo todo, nesse culto, Deus fala comigo sobre intimidade. E quando a nossa irmã Tatiana trouxe a mensagem, a salvação dela, a oportunidade dela, falando sobre a viúva. E quando aquela viúva chega o Criador, e ela vai diretamente ao profeta. Aí ela falando com aquele profeta, ela vai falar de alta
dela. Ela vai falar algo que ela não vai contar para comigo. Ela vai contar aquela intimidade para alguém. Então vai falar sobre intimidade daquela mulher com o profeta. E aí quando o nosso pastor Joelson vai trazer a palavra de Ezequiel, falando do vale seco, vai falar sobre a intimidade de Deus com o profeta. E aí eu sentado, e Deus me falando comigo, e aqui vai falar que Deus ele tem intimidade com os seus discípulos, conosco. E naquela intimidade, o tempo todo, Jesus ele falava da morte dele, da ressuscitação dele. Só que ele vai conversando e chega um momento que ele vai morrer. Só que quando ele vai morrer, ao terceiro dia ele ressuscita. Só que todos eles ali não entendem essa intimidade. Não tem a maturidade para entender que aquilo que ele está falando vai acontecer. E aonde você quer chegar, missionária Daniele? Eu quero chegar numa intimidade que Deus ele tem comigo e contigo. Qual? É quando ele se revela que algo vai acontecer. E muitas das vezes a gente não está pronto para quando aquilo ali se acontece, é o que a gente acontece. Muitas das vezes a gente não acredita. E fala, será que Deus não estava? Será que Deus não estava aqui nesse momento? Aonde Deus está? Que isso aconteceu, aqueles homens, eles estão no caminho enganando com aquilo que aconteceu lá atrás, mas tem alguém ao lado deles, que a pastora Cleide vai falar sobre que Deus, ele sonda os nossos pensamentos, e Jesus está ali andando com aqueles homens, mas ao mesmo tempo ele está sondando algo que está vazio. Aqueles homens estão no meio do caminho enganando aquilo que aconteceu lá em Jerusalém, e não estava entendendo que era necessário ele morrer e ressuscitar. Aleluia. E Deus está falando assim, tem algo que precisa morrer. E tem algo que precisa ressuscitar. Morrer o quê? Tem muita coisa que a gente precisa deixar. E muitas das vezes a gente não quer deixar no meio do caminho. Muitas das vezes no meio do caminho quer trazer junto conosco. E Deus está falando assim, ó, precisa e tem algo que é preciso deixar. Mas deixar o quê? O medo, a vergonha. E muitas das vezes a gente não quer deixar. A intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. É você ter intimidade com Ele. E tem momentos que a intimidade com Ele não vai fazer multidão para o teu lado. Vai ter um momento que você vai ter amigo. Mas vai ter um momento que o amigo ele vai te deixar no meio do caminho e você vai ter que prosseguir. Mas quando eu vou prosseguir, Ele vai estar no caminho contigo. Ele vai te dar a direção no meio do caminho. Teve um momento no meu caminho que eu achava assim, eu vou ter amigos. Agora eu vou. Agora eu vou conseguir chegar lá. Não, porque eu tenho um amigo. E teve um momento que o amigo ele me deixou. Foi um momento que é onde eu tive que amadurecer. Aleluia. Eu tive um momento que Deus ele falou assim, agora, tu vai me abandona, tu pula do barco ou continua. Se eu pulasse do barco, eu morri. E no meio do caminho a gente tem feridas. Mas a ferida que só Ele pode sair. Glória a Deus, aleluia. Aí não adianta você querer pular do barco com as feridas e achar que no meio do caminho você pulando a ferida vai sarar, não. Porque tem muita gente que entra no meio do evangelho e acha que o evangelho não vai ter ferida no meio do caminho. Glória a Deus, aleluia. E tem um momento que na nossa caminhada tem ferida. E ninguém vai poder sarar. Mas vai falar assim, mas o crente, eu não sou crente. Eu estou tanto tempo, imagina aqueles 12, que a ferida chegou ali naquele momento que quando o mestre morre, eles acham assim, agora acabou. Quem estava conosco aqui, ele curava, ele fazia milagres, só que agora ele não está aqui. E os homens estão nos caçando. Uns fogem e outros se escondem. E é onde Deus fala comigo contigo, ou você se esconde por conta da tua cara. Glória a Deus, aleluia. É o momento que eu e você tem que colocar a cara e a coragem. Porque não é no físico, mas é no espiritual. E no espiritual, às vezes a ferida é tão larga
orando com Deus, falei, Senhor, eu vou para aquele chá, mas eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada, porque eu preciso dar continuidade. E ali naquele chá eu ficava rindo, brincando, achei um momento. E foi um momento da oração, um momento de descer. E eu senti a minha ferida sendo sarada. Aleluia. E ele falando comigo assim, estou eu te sarando. Aleluia. Estou eu passando o meu bálsamo dentro de você e te dando alimento para você continuar. Para uma subida mais leve, para uma subida mais de planta. Tem momento que a gente acha que a ferida vai nos levar para baixo, mas quando a gente pede um socorro do céu, o céu é iniciado. Agora imagine aquela viúva, ela com uma dívida, e além de tudo era viúva. Aleluia. E ela olha para dentro da sua casa e olha para o lado de fora e fala, o Criador está aqui. Mas eu não tenho nada para oferecer. Eu estou vazia. Tá? E ela lembra que ela não podia contar para todo mundo o vazio dela. Tem um momento que a nossa vida particular, que a gente não precisa abrir para todo mundo. Tem um momento que ela vai diante de alguém, que ela precisa abrir o vazio dela. E eu acho interessante nessa passagem, que vai falar assim, pede vasilhas. Vazio. Não chega. Porque o vazio estava dentro da casa. Ela precisava fechar a porta para que pudesse ser cheio do alto do céu. Aleluia. Então Deus está falando assim, ó. Você precisa preencher o teu vazio com algo do céu, não com algo da terra. Aleluia. Glória a Deus. Aí aqueles homens estão andando com Jesus do lado a lado, mas eles não reconhecem. Porque os seus olhos estão tampados. Não é os olhos carnais, mas é os olhos espirituais. Quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. E eles falam assim, olha, teu coração ardido. Enquanto ele falava, é nesse momento que a gente anda no meio da caminhada com a ferida. Aí ele fala assim, eu estou aqui. Eu estou te vendo. É quando aquela voz que você fala assim, essa voz eu reconheço ela. Eu reconheço e sei que essa voz é diferente da terra, que foi assim. Comigo dentro do quarto. Ele falou assim, você está ferida, mas você precisa abrir a tua boca para eu te sarar, Daniel. Se tu não abrir a tua boca, tu morre. E tem um momento que a gente quer fechar a nossa boca, o nosso coração, porque alguém nos feriu, quem nos feriu quer nos ferir mais ainda. Porque a pessoa que nos fere, ela acha que não está te ferindo, ela fala palavras que para ela não está te ferindo. Aí você olha para o céu e fala assim, você não ferida. Mas a gente não tem força para falar para o céu. Aleluia. Aí só vai entender que quando ele manifesta, quando ele se apresenta, assim como ele se apresentou, e eles olham e falam, bem, teu coração ardeu, enquanto a presença estava. Deus está falando assim, eu ainda estou na casa. Aleluia. Ainda tem intimidade. Aí vai falar de intimidade, não é qualquer um que tem. Não é todo mundo, não é a multidão que tem intimidade. Nem todo mundo que é crente vai falar que tem intimidade. Quem tem intimidade sabe o que é intimidade. Quem não tem, vai enganar e vai rir do outro que tem. Alguém vai rir e vai falar assim, e aí, tá maluca, tá doida. Porque não entende as coisas do céu. Mas quem entende, ele anda comigo. Se eu entro no ônibus, ele entra comigo também. Mas quem sabe que você tem intimidade, fala assim, ela tá maluca. Tá falando só, ela tem mistério. Eu queria entender, mas nem todo mundo é entendido. Nem todo mundo é chamado para essa intimidade. Porque vai falar que ele conversava por 12. Mas alguém no meio do caminho vai enganar a morte dele. Mas ele vai aparecer e vai falar assim, eu ressuscitei no terceiro dia. Ele vai aparecer no teu momento. No momento mais difícil da tua vida. Ele vai se manifestar. E ele vai mostrar para você que ainda existe porta aonde não tem.
Ele vai abrir porta aonde não tem para você passar. Ele ainda vai falar assim: eu estou abrindo essa porta aqui para você passar. Ele vai mostrar que é na tua vida, mas só vai quem quer acreditar em você. Não adianta você abrir para o outro que não vai entender essa intimidade, que ele não vai entender. A gente tem uma mania de falar assim: fulano, tu tá vendo? Senão você tá vendo? Você fala assim: não, o quê? Não tá nada. É igual quando a gente vai pro monte. Tá vendo, fulano? Não vendo nada não. Mas vamos lá. Não adianta abrir o olho de quem não quer abrir. Eu fico maravilhada com Jesus, porque falar de intimidade é falar de algo íntimo, é falar de algo que é fechado, nem para todo mundo vai. E aqui vai falar desses outros, eles engravidaram, que Jesus ele podia acabar, mas Jesus ele foi com um propósito. E o propósito dele foi morrer pela essa humanidade. E ele, agora aqueles homens vão entender que esse morrer dele não era da terra. Então ele vai falar para mim, para você assim: se você achar que é tudo aqui da terra, você está morto. Meu reino não é esse. O que eu tenho para vós não é isso. O que eu tenho é além daqui. Ontem a minha prima estava falando da minha outra prima, que o marido da minha prima morreu. Eu falei assim: Deus se agradou, porque ele morreu salvo. Aleluia. Ele foi para mim. E Jesus achou graça de levar ele. Só que o que vai entender agora é a viúva, que vai ter que entender que Cristo levou. E muitas das vezes a gente fica difícil porque a gente não quer perder. Aí quando Deus fala assim: eu tiro o teu pé da terra, tem muita gente falando assim: ah, que é isso? Porque tem pessoas que é apegada a escolher a terra. Deus está falando muitas das vezes a gente se desapegar da terra. E a gente não quer saber. A verdade é essa. Quem vai morrer agora? Quem? Se Deus falar assim: eu vou te preparar, vou te levar. Primeiro, quando você vai olhar para trás, vamos botar aí: eu tenho minha neta. Eu quero ver ela fazer os seus 15 anos. Eu quero ver o neto dela. Eu quero ver o meu neto sobre ela. Aí eu Jesus. Senhor, mas tudo aqui, ó. Porque a gente não quer, então ele não faz essa pergunta para mim e para você. Porque ele sabe que a gente não quer ir agora. Então ele fala assim: eu vou deixar mais um pouco. Mas tem pessoas que já estão indo. Ele já está visitando. Aí tem pessoas falando assim: Jesus já voltou. Jesus vai falar que está voltando, está voltando. Não, ele está batendo na tua porta. E aí, será que você está pronto? Aí você se prepara para quê? Faz a mala, quando chegar aqui, ó, tem uma viagem para você em Minas Gerais. Você já vai comprar a mala, vai fazer uma coisa toda. Porque você vai fazer uma obra em Minas Gerais. Mas se Jesus fala assim: quero você hoje. É que a gente quer abrir mão dessa terra. Eles falam que a terra é ruim, está mentindo. A terra é boa. Tem praia, tem vários lugares. Está vendo nossos filhos aí, nosso neto aí. Quem quer ir agora? Mas Jesus está falando: Aleluia. se prepara. Aleluia. E o preparar dele não é igual ao nosso. Ele se prepara para tudo. Mas o preparar dele é diferente. E é esse preparar que ele quer eu e você. E assim, eu agradeço a oportunidade.